interessante que eu queria trazer aqui só para reflexão essa semana, que eles fizeram uma pesquisa com um grupo de atletas de diversas modalidades, atletas olímpicos. E eles perguntaram para esses atletas assim, se eles preferiam ter um triunfo no esportismo e na modalidade deles, ser campeões olímpicos, bater algum recorde, mas só que para isso eles teriam que viver somente 5 anos, ou ter uma vida longa e não bater nenhum recorde e não ter triunfo no esporte, ou não conseguir uma medalha olímpica. Então, vamos lá. O primeiro perguntaram se eles prefeririam ter triunfo no esporte, alta performance e conseguir a medalha olímpica, mas para isso eles viveriam só 5 anos de vida. Ou ter uma vida longa, mas sem os triunfos na modalidade de cada um. Qual que você acha que eles escolheram? Ter a vida longa, ou bater um recorde, ou conquistar uma medalha com apenas 5 anos de vida? Ou ter uma vida longa e não conquistar esses triunfos? Bater o recorde. Eu também acho que sim, bater o recorde. Yeah. Sim, eles escolheram, 95% dos entrevistados escolheram que eles preferiam bater um recorde, conquistar uma medalha, ter alta performance na modalidade deles, ser reconhecido no esporte deles, do que viver, ter uma vida longa, sabe? E olha que interessante, daí você traz isso para a vida diária, né? Você traz isso. Uma coisa assim que me chamou a atenção nesses caras, e a maioria dos esportistas de alta performance tem, é uma mente inabalável, sabe? Eles sabem exatamente o que eles querem. Eles fixam naquele ponto e não tem nada que vai tirar eles do objetivo deles. Entende? E não importa se eles vão viver 30 anos, eles não querem vida longa, eles querem o objetivo deles, que é a alta performance, que é o resultado, ou seja, que é a medalha olímpica ou o recorde. Eles querem ser lembrados por uma métrica ou por uma conquista, né? E o que me chamou a atenção é isso, é a mentalidade, o mindset dessas pessoas. Eles focam ali e não tem nada que vai tirar aquilo deles. E para eles, ter uma vida longa, mas não fazer aquilo que eles amam, não vale a pena. Entende? Então eles preferem ter uma vida curta, fazendo aquilo que eles amam de coração, né? Performar ao máximo possível, dia após dia, porque um atleta de alta performance, eles levantam cada dia pensando em performar o melhor deles. Então a alimentação deles é pensando naquele ponto específico, é pensando na medalha olímpica, é pensando no resultado, é pensando em performar ao máximo possível. Eles alimentam pensando nisso, eles respiram, eles treinam como nunca para chegar nesse objetivo em si. Eles fazem o que for necessário para atingir essa métrica. E por que eu estou trazendo isso aqui agora? Porque esses caras, eles têm um nível de paixão, de determinação gigante. Então eles fazem o que for possível, eles abrem mão do que for necessário. Entende? Eu lembro que quando eu estava fazendo o Caminho Infinito lá com o Sandro em São Paulo, ele postou um vídeo do Arnold Schwarzenegger, né, que chama Pump Iron. E que o Arnold Schwarzenegger, ele se recusou a ir no velório do pai dele, na Áustria, na época, ele estava nos Estados Unidos, ele se recusou a ir para a Áustria. Por quê? Porque o pai dele já tinha morrido, não tinha que ser feito. Então o que ele pensou? Eu vou continuar focado aqui nos meus treinos, porque isso vai tirar o meu foco do meu treino e eu não vou conseguir ser mais uma vez Mr. Olímpico, né? Mais uma vez, relacionamento. Ele tinha um relacionamento bem superficial, ele falava que ele não se agarrava no relacionamento. Por quê? Porque aquilo ia tomar o foco dele e ele não conseguiria gastar o máximo de energia nos treinos, dar o maior foco necessário para os treinos,
Por isso, ele não perdia tempo com o relacionamento, não perdia tempo com distrações e nem emoções. Ele era uma pessoa fria e focada naquilo que ele quer. Tanto que ele chegou aonde ele almejava: sucesso, fama, riqueza, né? E tudo isso eu estou falando aqui, por quê? Por causa da mente dessas pessoas têm. É uma mente inabalável. Eles sabem exatamente o que eles querem, eles entregam o coração a isso, né? E ele falou assim uma frase nesse vídeo, na época, ele falou assim, que não existe plano B. Não existe plano B, só existe o plano A. E eu lembro que o Sandro postou esse vídeo e ele falou: o plano A é Deus. Eu achei muito interessante, gostei pra caramba dessa analogia, né? E daí bateu também de frente com essa pesquisa que eu vi dos atletas de alta performance. Não interessa se eles vão ver 30 anos, ele prefere viver 5 e performar ao máximo e colocar o nome dele na história. Tá certo que isso está ligado ao ego, mas quando você traz isso para a prática da presença, quando você traz esse ponto para primeiro lugar, quando você traz a paixão na prática, a paixão no autoconhecimento em primeiro lugar, né? E no início fortalecendo sim a nossa mente com as práticas, com as técnicas de meditação, de respiração, asanas, comida, tudo que você vai fazer, assim como os atletas de alta performance, pensando na melhor performance aonde? No autoconhecimento, na observação. Então assim, isso que eu estou falando não é buscar um resultado, mas performar ao máximo aqui no momento presente. Entende? E quando você está performando ao máximo no momento presente, não existe futuro e não existe passado. Você está aqui ao máximo, 100%. Entende? Eu acho que isso é uma coisa para a gente se questionar e se perguntar sem esperar uma resposta em si. Será possível ter um nível de paixão e amor e intensidade na busca do autoconhecimento? Eu acho que isso é uma questão primordial para a gente poder interiorizar, sabe? Porque se a gente conseguir performar ao máximo na atenção aqui e agora, se observando a cada momento, a cada segundo, a sua fala, o seu movimento, os sons, as pessoas, as circunstâncias, etc., você já está no ponto que todos almejam chegar, entende? E uma coisa interessante aqui, que conversando com diversos de vocês aí, eu percebi que algumas pessoas estão tendo muito forte essa meditação encausada. Aquilo que eu comento que acontece comigo às vezes quando eu estou caminhando, quando eu estou dando uma mentoria, que é muito rápido, muito passageiro, mas que é quanto basta para o meu dia todo, sabe? E eu até comentei, e olha que eu não estou tão disciplinado em si na técnica e prática da meditação. Mas a meditação encausada parece que é algo muito mais poderoso, que chega, é como se fosse o Sócrates, que tocou o Dan naquele filme, né? Relou a mão no ombro dele, e ele, por um minuto, ele estava 100% presente, sabe? E eu percebo que isso está ficando cada vez mais forte, essas janelas estão aumentando cada vez mais, e a ideia é só entregar, sabe? Não tem muito o que fazer. Mas assim, a questão é possível a gente ter um nível de paixão e intensidade que os atletas de alta performance querem para a vida deles? Eles preferem viver ao máximo com intensidade um único momento do que viver a vida toda e não sentir que viveu, porque é isso que as pessoas fazem. Elas vivem uma vida longa, querem prolongar a vida, têm um medo enorme da morte, mas é como se não tivesse vivido. Chega no final ainda com um monte de arrependimento e tristeza e sofrimento e não consegue soltar. E a maioria das pessoas passam para o outro lado com um apego muito grande com o mundo. Por quê? Porque não viveram intensamente. Tem aquela sensação, pô, eu não vivi com intensidade. Mas um cara, igual esses atletas, que vive com intensidade, que fazem o esporte deles com coração e com amor, se eles conseguirem uma métrica, eu tenho certeza que quando eles for fazer a passagem, eles falam assim, eu consegui o que eu queria, ponto. Entende? Porque isso na mente deles é a única coisa que existe. Eles fecharam o foco para aquilo, entende? E agora, se a gente fechar esse foco para esse momento agora, fechar esse foco para o autoconhecimento, né? Para essa observação contínua, dia após dia, momento após momento,
que pode acontecer? Sabe? As possibilidades são infinitas e não dá nem para medir, né, a intensidade e o que pode acontecer dentro de cada um, entende? Então acho que é isso que eu queria trazer nesse primeiro momento aqui, que me veio forte essa semana, e eu estava refletindo sobre isso. E será que é possível ter essa paixão ardente? Porque assim, eu percebo que essa paixão oscila, né? Essa paixão oscila. Um momento você está muito empenhado na observação, nas práticas, nas técnicas, etc. Mas outro momento você está meio absorto. Só que para esses atletas não existe motivação, existe disciplina, entende? Eles não têm aquela motivação todos os dias. Ele não é todo dia que eles acordam assim, vou engolir o mundo, que vontade de treinar que eu tô hoje, que vontade de dar meu máximo. Não. Eles acordam, eles fazem aquilo que tem que ser feito, ponto. Entende? Não, hoje eu não tô motivado e não vou treinar. Igual acontece comigo algumas vezes. Vontade de fazer caminhada. Não, hoje eu não vou não, porque eu tô com preguiça. Entende? Um atleta de alta performance não tem isso. Ele fala assim, não, eu vou, não interessa. E mesma coisa essa paixão pelo autoconhecimento, sabe? Você não vamos observar. Porque é nesses momentos assim que a gente está mais fragilizado, oscilante, que é o momento que nós temos que observar. É dali que parte o autoconhecimento, quando você está nessa frustração, nessa queda emocional, né? Nessas oscilações. Esse é o ponto, né? Entende? Se envolver com aquilo, assim, deixa ver, tá ruim, vamos ver até onde vai, né? Porque assim, se observar na clareza, na tranquilidade é muito fácil, sabe? Eu já percebi isso. Igual eu até comentei com a Fácil essa semana, eu durante uma mentoria essa semana, né? Em 5 minutos, assim, os primeiros 5 minutos iniciais, aconteceu algo assim que me carregou, sabe? Que foi meio fluido, que foi meio automático. Entende? Aqui fica muito fácil fazer isso. Fica fácil demais. E eu acho que essa aí é como se estivesse nos recarregando para você poder fazer o trabalho, para você poder se olhar com mais calma. Porque fica fácil você se olhar essas oscilações, o pensamento, as emoções, o que passa dentro de você, seus desejos, seus anseios, suas vontades, e você questiona tudo. Então eu queria trazer esse primeiro momento para a gente poder refletir, né? Será que é possível? Porque ao meu ver, sem isso a gente não tem nada. Sem paixão e intensidade, a gente não tem nada. Sabe? Se for uma coisa morna, vai pra frente. Não estou falando que o processo de autoconhecimento não acontece. Acontece. Mas nós não conseguiríamos ir a fundo na consciência, entende? Penetrar na consciência para poder assistir o que está acontecendo. Se não tiver amor, se não tiver essa dedicação 100% a isso e foque unilateral. Se olhar para apenas para o único ponto. Você faz tudo que tem que ser feito, mas o foco é lá. É lá onde? É aqui e agora, né? Eu acho que isso é possível. Sabe? Esse amor, essa intensidade. Mesmo que oscile de tempos em tempos, que uma hora vai embora, outra hora volta. Mas você tentar sempre trazer essa disciplina de ficar se observando, mesmo nesses momentos, eu acho que pode trazer essa meditação encausada, né? Que não precisa da prática e da técnica. Eu gosto de trazer esses questionamentos porque eu penso assim que para poder fazer esse tipo de trabalho, a gente tem que ter o quanto de energia for necessário. Eu já percebi que às vezes eu dispenso bastante energia fazendo outras coisas e focalizando em outras coisas, da qual não é o meu momento presente, da qual não é olhar para mim mesmo, sabe? E você falou assim que isso é da graça, tá? Mas tem que ter um movimento do ser. Tem que ter um movimento, tem que ter uma vontade, tem que ter é um encontro. Eu acho que é isso, é um encontro. Você anda, caminha, né? Determinado momento e esse espírito, essa presença, ela vem ao nosso encontro no decorrer que nós vamos caminhando ao encontro dela. Esse encontro é sempre para trás, é sempre para dentro, é sempre olhando, conhecendo, percebendo, né? Porque assim, se a gente for deixar igual assim, as pessoas falam, não, é através da graça, então não preciso ter um movimento da minha parte. Isso aí pode durar ad eterno e, sabe, a pessoa ainda se perdida nessas imagens mentais. Então, sim, tem que haver um movimento. Só que não é um movimento, assim, de ação direta.
Isso que é importante a gente entender. Ela é muito mais que uma ação direta, com uma prática, com uma técnica. É um movimento interno, sabe? Por isso que é até difícil você colocar isso em palavras. É um movimento interno. Por isso esses questionamentos, eles nos trazem esses insights que nos trazem a compreensão do que é intensidade, do que é paixão, e que nos faz assim, cair de cabeça nisso e a observação acontece. É tão complicado falar sobre isso, né? É tão complicado. É bem abstrato, mas assim, se há uma abertura do coração da pessoa e ela recebe aquilo dentro do coração dela, acontece. É assim, ó, sabe? Não é um movimento assim, nossa, agora eu vou fazer prática por 1 ano que vai dar certo. Não. A prática é como se fosse assim, ó. No começo desse trabalho aqui a gente falava, o estudo é 5% e meditação 95%. Agora, nesse ponto do trabalho, a gente pode falar que até as práticas de meditação, de respiração, a asana, tudo que a gente faz é 5% e a graça é 95%. Mas esse 5% que a gente tem que fazer tem que ser com toda a intensidade, com todo o amor do mundo. Você entende? A gente tem que gastar toda a energia que a gente tem para esse 5%, que os outros 95% acontecem. Entende? Então, assim, nesse processo assim, é complicado trazer palavras para falar sobre isso, né? Desse movimento que acontece de dentro para fora, desse movimento que simplesmente é e está aqui agora, né? Mas por causa dessa densidade que a gente está nela, a gente não consegue perceber. E quem sabe falando sobre isso, discutindo essas questões, se observando durante as discussões, se observando durante o dia a dia, durante o relacionamento, durante as circunstâncias, abre uma brecha. Sempre assim. E o mais interessante, quando abre essa brecha, normalmente você não está pensando nisso. Eu não sei se vocês já perceberam,